Agora eu estou ao vivo. Boa tarde. Quinta-feira, dia de Júpiter. Estou aqui para mais um encontro do 21 semanas para 2021. Aquele encontro que eu e Olivia, aquela que daqui a pouco vai chegar, fazemos todas as semanas. Estamos fazendo há 16 semanas. Olha que coisa! E estamos há 16 semanas trazendo conceitos, informações sobre o desenvolvimento humano com base na antroposofia. Eu e Olivia somos aconselhadoras biográficas, trabalhamos com isso e estamos aqui fazendo como se fosse um mosaico do que é esse nosso trabalho e trazendo para cada setênio, para cada temperamento, qualidades planetárias, aqui a informação relacionada a esse processo. A Olivia entrou, eu tô vendo a solicitação dela, e hoje eu tô num dia de cabelo que precisa ser cortado. Quem merece uma coisa dessa? Olivia, cadê tu, Tatu? Estou aqui. Tudo bom? Tudo. Falei que hoje eu entrei agora nessas 16 semanas, fazendo 20 semanas para 2021. Eu entrei na fase Silvia, corta esse cabelo, pelo amor de Deus, minha filha. Então, eu ando com os meus presos porque já passei dessa fase. Ah, você já passou da fase? Eu agora me dei conta assim que eles estão berrando para serem cortados, mas tudo É bem. verdade. Ainda tomo algumas precauções com relação a esse período de pandemia, então, minha cara ouvinte, meu caro ouvinte, minha cara assistente, meu caro assistente, os cabelos ainda vão ficar desse jeito, porque eu não vou cortar por enquanto, não dá para cortar. Eu corto os cabelos, veinho pode encontrar o vírus do, né? Não. Tudo bem, querido? Tudo bem, tudo bem. Eu também fico aqui assim evitando. O máximo que eu faço é, em pleno exercício da autonomia, é cortar as próprias pontas do cabelo. Nossa, você subiu vários pontinhos no meu conceito agora. Porque o que eu fazia de cortar a pontinha do cabelo era quando eu ficava olhando ponta dupla, naquela idade que você não tem muita coisa que fazer. E eu olhava a ponta dupla e ficava com uma tesourinha cortando. Ai, Vamos lá, minha boneca. Vamos começar? 16ª semana, quinto setênio, dos 28 aos 35 anos. Na verdade, é um dia antes de você completar 35, mas a gente fala assim para dar aquela arredondada básica. é. A nossa frase de abertura é: o homem está condenado a ser livre. Condenado porque ele não criou a si, e ainda assim é livre. Pois tão logo é atirado ao mundo, torna-se responsável por tudo que faz. Vou repetir a última frase, viu, galera? Pois tão logo é atirado ao mundo, torna-se responsável por tudo que faz. Entramos nos 28 aos 35. Responsabilidade, venha! Estou aqui para no peito. Responsabilidade assuma, né? Porque ela chega com tudo, né? Ela chega com tudo, quer você queira, quer não. Os tempos de cortar as pontinhas do cabelo com tesourinha, porque você não tem nada para fazer, se for, definitivamente. É, é essa etapa do haja crise. Haja crise nesse setênio mesmo, né, Silvia? A gente começa o setênio numa baita de uma crise e lá para frente a gente ainda vai enfrentar mais uma também. Para gente grande, nenhuma botar defeito, né? Exatamente. Se você estava achando que a vida era brincadeira, tapaft! Vem a vida e te dá um tapão e mostra para você. É, Me tento.
Garoto, tome tento, garota. Mas é bom lembrar, se você tiver aproveitado bem as brincadeiras lá na sua infância, na sua adolescência, as coisas podem ficar mais fáceis agora. Exatamente, nada como equilíbrio e como aprendizado. E quando a Olivia fala isso, ela está trazendo é, a relevância da formação. Você já ouviu a frase brincadeira, o trabalho da criança é brincar? Ouviu isso? Pois é, tem muito mais conteúdo, tem muito mais relevância a essa informação do que o que a gente pode imaginar. Porque aquela brincadeira lá atrás, ela dá as bases para essa brincadeira de adulto que se chama trabalho. Isso mesmo. Então, quem vai? Eu ou tu? Vai tu. Vai tu, vai tu. É assim agora, não tem como empurrar um para o outro, não. É hora de assumir a sua pegada, né? Ajoelhou, rezar. Então, essa é uma etapa da vida, né, assim, onde essa necessidade do fazer, né, Silvia, parece que é uma imposição, né? A gente assume isso, a gente tem vontade de fazer as coisas, mas a gente também quer fazer as coisas, a gente é impelido a fazer as coisas, tem que fazer as coisas, o mundo cobra da gente que a gente produza, né? Então, tem muito desse movimento e esse também é um movimento, eu acabei de fazer uma postagem, né, lá no meu perfil falando disso, né, assim, que essa é a etapa em que a gente quer organizar tudo, né, quer deixar tudo ordenadinho, né, cada coisa no seu quadradinho, porque essa é a etapa da vida, da alma do intelecto e do sentimento, né, que é onde a gente vai buscar exatamente pensar e organizar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente viveu, né? Então, é um momento mesmo para estar refletindo, né, assim, a que forma que o mundo está organizado, que forma que eu me organizo nesse mundo, né? É muito interessante que eu te vi me lembrando daquela frase da Legião Urbana, de uma música do Legião Urbana, que diz assim, quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas do coração, né? Então, esse é o momento da gente estar resgatando um pouco desse equilíbrio, né? De reconhecer as razões do coração, porque a gente veio nessa toada aí de muita emoção entre os 21 e os 28, né? Esse período que a gente sente as coisas tão intensamente aí no descobrimento do mundo, né? E agora, nesse momento de conquistar o mundo, né? De colocar nossa bandeirinha lá, né? É a hora também da gente poder organizar, né? Que este é o meu pedaço de terra, né? Isso daqui que eu conquistei, e aí como é que eu vou organizando isso? Lembrando que na etapa anterior a gente estava experimentando, a gente estava vivenciando. E agora a gente quer um pouco mais de segurança também, quer um se firmar no mundo. As coisas não vão mais tanto no vai da valsa, como aconteceu na etapa anterior, que essa questão das emoções, elas beiram a irresponsabilidade. Eu experimento tudo, acerto, erro e corrijo. Ainda existe essa jovialidade imatura, mas agora não. Agora, o período de experimentação com base na irresponsabilidade, ela passou, ela já acabou. Eu agora começo a me firmar, a me colocar de uma forma mais concreta no mundo. Então, muitas vezes a família está sendo formada, então aquele namorico que começou na etapa anterior, agora pode estar gerando seus frutos, você pode estar com filhos. No trabalho, as suas qualidades são mais técnicas, são qualidades mais organizacionais, são qualidades mais estruturais. Porém, bate um certo egoísmozinho aí, podemos dizer assim, porque você realmente quer firmar o seu espaço, você quer
ter a sua marca, você se preocupa com as suas contas, você se preocupa com a manutenção da família e de um certo status, a busca do status nessa época, ela também é muito importante. E aí a gente passa um pouco, para falar bem sutilmente, por cima dos outros. Ou seja, aquela atropelada, a gente passa um caminhãozinho. Às vezes aquele caminhãozinho dá uma ré e passa de novo em cima da pessoa. E isso pode ser tanto no trabalho quanto nas relações pessoais. Muitas vezes no casamento é uma época que as crises aparecem em função de uma certa competitividade dentro do próprio casal. Se ambos trabalham, estão fazendo a sua vida fora, ou se há um descompasso entre os arquétipos que a gente traz aqui de masculino e feminino, arquétipos, pessoal. Nós não estamos falando aqui de gênero, nós estamos falando de Vênus e Marte, de Sol e Lua, são os arquétipos, ânimas e ânimos. Para ficar mais claro, se há um desbalanço interno nessa questão de como eu lido com masculino e feminino, que eu acho a forma mais fácil de explicar, eu posso ampliar o atrito dentro do meu relacionamento. Então, isso pode trazer como consequências, muitas vezes, uma separação. E, pegando a frasezinha que Olivia fez a pesquisa linda, de Jean-Jacques Rousseau, se é a razão que faz o homem ser humano, é o sentimento que o conduz. A gente continua. É isso aí. A gente continua, né? Que é esse momento mesmo, assim, importante, né? E nessa época que a gente já tinha falado, né? Que a alma, né? Do sentimento e do intelecto, né? Da razão e do sentimento. Também tem autores que chamam essa época a alma da compreensão, porque é dessa forma, quando a gente alia, né? O coração ao pensamento é que a gente consegue compreender melhor o que a gente está vivendo, né? Então, a alma da compreensão vem como o nome, né, do desafio desse período já resolvido, né? Então, eu já lidei com o conflito da razão e do sentimento e agora já está tudo juntinho e eu consigo compreender. Então, é a alma da compreensão. E então, é muito importante a gente estar incluindo, né, assim, junto com essa questão, né, da razão, né, dessa até intelectualidade, né, que é muito exigida, nosso senso crítico também, né, as coisas têm que ser, lógico, né, assim, se eu quero firmar o meu lugar no mundo, eu preciso mesmo confirmar as minhas ideias, preciso fazer valer aquilo que eu penso, mas a gente tem que aprender a criar uma certa mobilidade nisso para poder incluir o outro, né? Porque um mundo feito só por nós mesmos é um mundo muito solitário, né? Sim. Aqui, como a gente está falando do aconselhamento biográfico, da biografia humana, aqui a gente pode trazer duas imagens. Eu tenho a biografia externa, que é o quê? São os fatos, as coisas que se apresentam para mim da vida, e a nossa biografia interna, que é aquela que, a partir das minhas sensações, dos meus sentimentos, das minhas elaborações, eu vou conseguindo trabalhar, traduzir, fazer correlações com isso. A biografia externa não pede permissão, ela vem no susto. Então, isso pode se dar a partir de perdas, né? Alguém que morre, um acidente de carro, a perda do trabalho. Nossa, a gente pode elencar uma série de fatores que vão chegar nessa etapa e que essa etapa, como a Olivia falou, dependendo de como foi a construção dos meus primeiros setênios, vão me dar subsídios, vão me dar material para que essa minha biografia interna consiga processar. Caso contrário,
é um período muito perdido, né? Tem gente que realmente se sente atropelado. Em trabalhos que a gente faz, acredito que a Olivia venha concordar comigo também, quando a pessoa faz um relato desse setênio, e também precisamos elencar que existe uma etapa que ainda é um pouco mais aguda, entre os 30 e os 33 anos. Esse setênio, como a Olivia falou, haja crise, né? Mas esse comportamento que eu vou ter diante daquilo que eu recebi é que vai fazer a diferença, inclusive para eu construir a próxima etapa. Pode parecer óbvio isso, uma etapa é correlacionada à outra, uma etapa liga e me prepara para outra. Mas há uma diferença quando eu estou alerta e quando eu tenho a possibilidade, inclusive quando eu estou vivenciando a tal da crise, deste olhar de uma solicitação biográfica. O que isso está exigindo de mim? O que está sendo demandado de mim? O que talvez dos meus recursos do passado ou que não foram bem elaborados, ou não foram bem trabalhados, ou eu não fui bem nutrida, eu preciso agora organizar e me preparar, porque agora sou eu sozinha, a gente já está no período da autoeducação, para enfrentar aquilo que a vida me traz. Então, tem uma frase aqui que eu gosto bastante, que é assim, aquilo que eu trouxe herdado como talento, né, quando eu estou na crise dos 28, que ela pode se entender um pouco mais, precisa ser reconquistado. Então, e tem a máxima que fala que aqui a gente entra na prática dessa máxima, que a vida é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Então, aquela inspiraçãozinha que a gente recebeu da família, da escola e tudo mais, agora você bota na sacolinha, fofa, porque você vai precisar. Porque essa é aquela época mesmo, né? A gente tem assim, a natureza, né, vai, vamos dizer assim, estimulando o nosso desenvolvimento até os 27 anos, né, Silvia? E aí, depois disso, o desenvolvimento realmente depende mais da nossa própria iniciativa, né? Agora, né, a partir dessa virada dos 28, que é quando a gente revirou toda a mochilinha de herança, daqui para frente é tudo até tava com ele aqui, não sei, tá aqui ou não? Tô. Vai aparecer o contrário, mas eu e Olivia trabalhamos em cima desse livro, que é o da doutora Gudrun, que é tomar a vida nas próprias mãos. A partir dos 28 anos não tem enrolação. E não sei, para aquelas pessoas que tiverem a possibilidade, se você tiver um acompanhamento nessa época, muitas vezes é melhor para elaborar as coisas que estão acontecendo, porque parece que é um susto atrás do outro. A minha etapa de 28 a 35, eu vou te contar que foi assim, Tudo acontece, né? Parece que tudo acontece, né? parece que você não vai sair, mas sai. Ai, e a gente chega nos 40, né? E a gente chega no... Aqui também, a gente está naquela etapa que, assim, a questão do corpo físico, se eu tinha muita energia, né, assim, ainda dos 21 aos 28, agora eu tô pleno nesse sentido, né? A plenitude do meu vigor físico, intelectual, ele está no ápice. Porque do ápice vem o morrinho. O morrinho vai chegar, que era que a gente quer, não, né? Então, assim, é muita produção. Muita produção. E a gente precisa de energia, né? E, de novo, né, Silvia, poder falar, né? Como a vida é generosa. Então, ela também nos dá todos os instrumentos para a gente poder usar da melhor forma possível. Então, a gente tem bastante energia nessa época para poder realizar, né? Eu acho que eu usei bem as minhas, viu? A gente tem aumento de foco e racionalidade
para criar futuro sólido e seguro. Temos perguntas como de que forma encontrar o equilíbrio, porque a gente reconhece que é muito fazer e lembra da live anterior que nós falamos dos diversos, não a anterior, né? 2 lives antes, que nós falamos dos diferentes papéis que nós desempenhamos na vida. Aqui eles estão todos aguçados, todos eles, e a gente tentando equilibrar. Que mais, Olivia? Ai, que surge, né? Como você já falou, né? Muitas vezes a insatisfação com o parceiro, com a parceira, né? E ao mesmo tempo essa sensação de incompletude, né? Então, parece que é uma, ao mesmo tempo, né, em que eu quero estar com o outro não se encaixa, porque é o quanto que eu me imponho, o quanto... Então, muitas nuances, né, e às vezes nem tantas nuances assim, são mais choques mesmo, né, acontece nesse sentido de que eu estou me formando, sendo este ser, e quem é o outro que eu quero que viva comigo, né? Então, como a gente já estava falando antes, né, de que essa é uma marca importante, né, desse setênio, o equilíbrio entre o meu pensamento e o meu sentimento, né? Então, também, o que eu penso de mim, o que eu penso do outro, o que eu sinto ao meu respeito, o que eu sinto a respeito do outro, isso precisa se equilibrar se eu quero uma parceria, né? E tem o ponto que o outro está passando pela mesma coisa. Porque, de Aham, maneira geral, com exceções, é verdade, mas de maneira geral, os casais são formados por pessoas que têm mais ou menos a mesma idade. Então, quando entra nessa etapa, os dois entram juntos. E os dois estão com os mesmos desafios, com as mesmas perguntas, né, buscando se colocar no mundo, e às vezes há um distanciamento, porque talvez um espere que o outro olhe, né? Ah, eu queria que a Olivia olhasse para mim e visse o que está acontecendo comigo, porque eu tenho que estar na vida e me colocando. Só que a Olivia está pensando a mesma coisa, né? Eu queria que a Silvia estivesse olhando para mim me cuidando ou alguma coisa, porque olha aqui, eu estou tendo que me fazer na vida. Então, às vezes, os olhares vão para direções distintas, mas a busca no final é a mesma. Então, é. inar esse olhar, né? Eu acho que é uma coisa que você teve trazendo também, né, que acho que é bem importante, Silvia, é que é um momento em que a gente está se comprometendo, né, com a É, gente, com as nossas ideias, e com o outro, né, aquilo que a gente quer fazer, e a gente só vai, vamos dizer assim, conquistar as coisas se a gente estiver comprometido com aquilo que a gente quer realizar, né. E essa é a crise dos talentos também, né? Como é que eu vou me comprometer, com o que eu vou me comprometer, que você trouxe bem, né? Assim, como uma avaliação da vida, né? é interessante que eu acho que a imagem de casamento me vem, nem sei, pode ser que eu esteja falando ao vivo uma grande bobagem, mas é quase como se eu tivesse que, num processo de casar comigo mesmo, né? Uhum. Reconhecendo as minhas qualidades, os meus defeitos e fazendo esse pacto de casamento comigo para aquilo que eu quero ser na vida. Acho que vale a pena repetir a frase que a gente leu do Sartre no começo, agora, né? Então, eu tenho uma liberdade, né? O homem está condenado a ser livre. Condenado porque não criou a si. Né? Somos criação de forma, nós somos uma eterna criação. Acho que é esse o Uhum. sentido também. Agora, ainda que a gente seja uma eterna criação, ainda assim nós somos livres. Porque esse caminho de criação a gente vai escolhendo conforme faz. É o aprendizado na vivência. E na sequência, pois tão logo é atirado ao mundo, torna-se responsável por tudo que faz. Acabou a época de ter alguém te sustentando, te cuidando, é você por si. Existe hoje em dia,
essa questão de pessoas de 28 anos ainda morando com os pais é algo novo Uhum. e é algo a ser pensado, é algo para ser refletido. Aqui eu não estou nem falando da questão do casamento, porque anos atrás, gerações passadas, o casamento acontecia muito mais cedo. Entre 18 e 20 e poucos anos, né, as crianças estavam se casando. Agora, hoje você também tem uma saída tardia do ambiente paterno. Está demorando um pouco mais para as pessoas irem encontrar o seu espaço, seja ele qual for. Né? Então, Saindo do ambiente, desculpa. né, só para trazer a reflexão, porque isso é um fato, Uhum. né? Que eles estão saindo de toda forma, né? Que o jovem, né? O jovem adulto agora, né? Ele está de fato assumindo esse seu novo lugar e então com que esforço, né? Com que força, com que interesse ele de fato assume o seu lugar no mundo, né? E isso implica também em deixar o ninho, né, o ambiente familiar de origem, de alguma forma, e encontrar o seu lugar, né? Essa faz parte dessa conquista do mundo, né? Sim. Encontrar o seu lugar no sol, né? É. E logo depois mesmo da gente começar a conhecer, né, o que a gente sabe a respeito, né, dos nossos talentos, né, dessa crise aí dos 28, né, a crise dos talentos, tem uma outra crise que se instala, né, Silvia, que é essa crise que vai buscar fazer com que a gente compreenda um pouco mais sobre o meu próprio caminho, sobre a minha própria vida, que me dê, de fato, essa sensação de interesse, né? Quer falar dela? Entre os 30 e os 33. Isso mesmo. Pois é, falar de uma crise que dura 3 anos é um pouco complicado, né? Mas eu acho que é bem interessante, né? Ela tem de novo, né, um ápice, né? Ela tem um momento. Sim. Aquela ligação do cair a ficha, de fazer o clique, do insight, do eureka. Nessas crises críticas, a gente acredita que tenha uma estrutura, mas pergunta se tem a base que gostaria para essa estrutura. A gente precisa começar a sentir os pés pisando num solo mais firme. Existem biografias que relatam uma vivência de quase morte. Quando a gente fala morte, é no sentido de algo que se rompe, algo que não nos serve mais, algo que eu abandono para que eu possa ir na direção desse ser em construção que eu sou, né? A alma parece que vai ficando um pouquinho mais pesada, a gente vai tendo este incômodo e tem a percepção mesmo de que algo precisa ir, algo precisa morrer para que um novo surja. E a pergunta em direção a quais são as minhas próprias regras? Quem sou eu como adulto, como um ser pensante, como alguém que domina e que administra os seus sentimentos, que consegue fazer uma. Consegue trazer o equilíbrio entre o seu pensar e o seu sentir para colocar um agir efetivo na vida. Então, é uma etapa bem complexa. Essa etapa é toda complexa, eu não consigo usar outra palavra. Não dá para ser muito fofo aqui, não. Né? Não, Uhum, não dá para brincar, porque aqui não se brinca, né? Aqui se uhum, trabalha. Mas se você brincou lá nos setênios para trás, pode ser que seu trabalho seja mais fácil nessa época. é verdade. Eu acho que eu gosto, né, dessa pergunta, né? Esse é mesmo o meu caminho, né? Qual é a vida que eu quero ter, né? Eu acho que essa é uma pergunta, né, que surge mesmo aí, né? Qual é o meu caminho, né? E eu me lembro bem da vida do Eduardo Bach, do criador dos florais de Bach, né, do organizador dos florais de Bach,
e que ele realmente, né, assim, a vida dele traz bem isso. Então, nessa época, ele ficou sabendo de uma doença que fez ele mudar de cidade, e lá nesse novo local onde ele ficou, ou se instalou, é que ele fez com que as essências florais surgissem, né? Então, nessa pergunta, né, diante de um embate mesmo com um processo de saúde debilitado, né, em que ele se retira, então ele se questiona, bem, o que é que eu vou fazer mesmo da minha vida? E ele faz nada mais, nada menos do que a organização dos florais. Interessante isso, Lívia, porque eu já vi circular na internet algumas perguntas, nem sei se são verdade, se o fato é verdadeiro ou não, mas dizendo, agora eu não vou lembrar direito, mas que alguém, na época da gripe espanhola, criou alguma coisa que nós usamos até hoje. E a pergunta era, nesse período de crise, nesse período, o que foi que você criou? Né? O que Uhum. foi que você produziu? O que foi que nasceu de novo a partir desse momento de tensão? Então, essas tensões que elas surgem ao longo da vida, e aqui especificamente entre os 28 e os 35 anos, que é o que a gente está falando, o que vem de novo? Qual é o salto que você dá na sua própria vida a partir desses apertos na alma, desses incômodos, dessa procura por um solo mais firme para pisar e para chamar de é seu, né? Quais são as regras que você começou a criar para a sua própria vida? Não estou falando regras numa forma enrijecida, mas sim quais são as condutas que você passou a criar para si próprio nessa época, entre 30 e 33 anos, ou de maneira mais aberta, entre os 28 e os 35, né? Muito bem. E já vamos chegando ao fim do nosso tempo e vamos poder trazer aquelas perguntinhas, né, para quem está aqui nos ouvindo, nos acompanhando, né, Silvia, para que essas pessoas também possam estar refletindo de uma forma mais direta, né, assim como essa pergunta que você acabou de trazer, que é muito importante, mas a gente ainda vai trazer mais duas, né? Isso. Traz aí. Tá, bom. Lembrando que esse trabalho ele é recomendado para as pessoas que tenham mais de 28 anos. Alguém que tenha menos de 28 anos, a gente faz um trabalho biográfico, mas faz uma coisa diferenciada, não esse. Então, de novo, para você, adulto, a partir dos 28 anos, a pergunta é: para essa época, qual a crise mais intensa que você vivenciou entre 30 e 33 anos? Então, só pela pergunta já dá para ver que você tem que estar na etapa para frente, né? E o que você reconhece hoje que foi um aprendizado a partir dessa experiência que, de maneira geral, ela é mais dura. E a outra pergunta é se nessa etapa de vida você ainda recebia alguma ajuda financeira de alguém, ou se você já estava caminhando pelas próprias pernas. É isso, querida? É isso. E se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser fazer algum comentário, fica à vontade em qualquer momento, né? Aí na postagem, ou pode fazer um contato com a Silvia ou comigo, que a gente vai ter um enorme prazer em estar conversando, né, Silvia? Exatamente. Em tempos de crise, consulte sempre uma aconselhadora biográfica. Para prevenir crises também. Para prevenir. Então, pessoal, até semana que vem. Muito obrigada pela companhia. Beijo, Olivia. Beijo, Sil, beijo para todos aí. Tchau. Tchau.